mais um ataque, um pouco diferente pela situação que estamos passando no momento. E para iniciar, nós iremos cantar o hino de número 240, Bendita Segurança.
Boa noite a todos. Que Deus possa estar com você neste momento. Eu estou feliz porque tenho visto que vocês têm assistido os cultos e têm participado, comentado, têm compartilhado aí nos seus Facebook para outras pessoas. Isso é bom porque enquanto mais pessoas nós chegarmos a ela com a palavra de Deus, mais pessoas podem serem salvas por intermédio da palavra de Cristo. A Bíblia ela é um livro que eu sempre venho falando e que ela não é apenas para informar as pessoas, mas ela é um livro que Deus deixou a mãos dos seus servos, permitiu que os seus profetas e homens escolhidos por Deus para que falassem ao coração das pessoas as coisas que são de bom para a salvação do corpo, para a salvação do espírito, para a salvação num conjunto geral, para a salvação aqui desse planeta Terra, nas coisas as quais nós praticamos e também para as coisas celestiais. O mundo espiritual, o mundo celestial está de olho em mim e você, naquilo que nós fazemos para cada dia melhorar, para ser pessoas melhores, para assim proceder levando a mensagem do Evangelho. E aquelas pessoas que não conhecem, Deus trabalha de diversos meios para atingir o coração dessas pessoas. O problema é que tem textos bíblicos, aos quais a gente que lê todos os dias, pesquisa de diversas formas, às vezes por alguém falar uma coisa, outro fala outra, e a gente fica meio que bombardeado com tanta informação e não consegue compreender o texto bíblico da maneira correta. E hoje nós vamos falar, através da Santa Palavra de Deus, de um assunto que é mal compreendido. Hoje não é aquele sermão, aquele que você pode estar esperando assim, tocou o meu coração, essas coisas. Pode acontecer que no meio do sermão Deus mande alguma mensagem através dos meus lábios, através da palavra, que toque o seu coração, mas hoje é mais voltado ao conhecimento de um assunto que tem sido pouco mal interpretado, vamos dizer assim, mal interpretado. Então é voltado mais para um estudo. Então eu fico feliz porque você que está aí do outro lado, você que está aqui na igreja, você que tem acompanhado os cultos, você meu irmão, minha irmã, meu amigo, parentes que estão aí localizados em diversos lugares do Brasil. Temos em Natal, temos na Paraíba, temos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, aqui em São Paulo, em diversos lugares, e outros amigos espalhados por outras regiões do Brasil. Hoje eu quero ser um pouco breve nas palavras para o sermão não ficar muito longo, para a gente poder estudar. Tem bastante texto para a gente estudar e entender o porquê disso e o porquê daquilo e como nós devemos agir. E antes de nós lermos, eu gosto sempre de fazer uma oração. Mas você que tem uma Bíblia em casa aí, você já vá procurando o capítulo 7 de Marcos, que hoje nós vamos estudar inspirado nesse tema, do capítulo 7 de São Marcos, para podermos entender esse texto que as pessoas de diversas denominações, inclusive na nossa igreja, leem e ainda não compreendem, e ainda tem dúvida. E a dúvida é uma coisa boa, não é uma coisa ruim não. É uma coisa boa porque quando você está em dúvida, você vai estudar para você aprender melhor, para você tirar a dúvida. No colégio, em qualquer faculdade, em qualquer curso, medicina, qualquer engenharia, qualquer coisa, quando você está em dúvida, você vai buscar os manuais, os livros que te ensinam
e quando você não aprende a ler do livro, você vai buscar com outra pessoa mais instruída. E hoje em dia, né, com a facilidade da internet, pelo senhor Google aí, YouTube e outras coisas, outros meios, quando a gente tem dúvida, a gente vai pesquisar. Inclusive as pessoas estão estudando diversos assuntos para se formarem nas escolas através do senhor Google aí, né? Então, para estudar a Bíblia também é bom você pesquisar. Agora, dentro do YouTube, do Google, tem muitas informações aí pelo Wikipedia, só que você tem que ter cuidado para saber se aquela informação que o Wikipedia está colocando é realmente verdadeira, porque tem algumas coisas que ele coloca lá, mas está tudo fora do contexto bíblico. Mas, quando se refere à Bíblia, algumas coisas estão fora, por isso que você tem que estudar outros livros, outras coisas para compreender. Vamos orar e depois nós entramos aqui no assunto que precisamos, que Deus escolheu para essa noite. Santíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque apesar do meu pouco estudo, da minha pouca leitura, o Senhor tem colocado palavras na minha mente, palavras na minha boca, para que eu possa transmitir a outras pessoas. Eu sei que aí do outro lado da internet, pelo Facebook, tem pessoas muito mais instruídas do que eu em termos de leitura, em termos de conhecimento, mas conhecimento não é tudo quando se torna um conhecimento secular. O conhecimento verdadeiro é aquele que o Senhor coloca nas nossas mentes, no nosso coração, através do seu Espírito. E é por isso que nós rogamos que Ele se faça presente em nosso meio hoje, nos guiando através da sua palavra e também orientando as pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir essa pregação. Que o Senhor possa trabalhar nos seus corações, na sua mente, que o seu Espírito possa agir na vida de cada uma delas e na minha vida todos os dias para a honra e tua glória. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Pois bem, capítulo 7 de Marcos é uma leitura um pouco longa, mas é necessário para que você compreenda o que a Bíblia, através da palavra de Deus, o que Deus tem a falar para nós hoje, através da Bíblia. Eu gosto de ler aqui no celular, porque a minha visão ela embaça um pouco, mas eu tenho textos marcados aqui com cores diferentes. Se você tem uma Bíblia aí, vá até ela, abra ela e acompanhe junto comigo no capítulo 5 de Marcos, no capítulo 7 de Marcos, a partir do verso 5. Diz o seguinte: depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Ou seja, em outras palavras, comem sem lavar as mãos. É interessante você prestar atenção no texto, nesse primeiro verso, como é que eles se aproximam e o que é que eles falam para Jesus. Eles dizem assim: por que os teus discípulos não seguem a tradição e transgridem a tradição, porque comem sem lavar as mãos? E aí isso foi uma pergunta que os fariseus fizeram para Jesus, e Jesus em seguida responde no verso 6, diz assim: e ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Veja só que palavra dura de Jesus. Como está escrito a esse povo: honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus aqui ele chama os fariseus de hipócritas ao fazer essa determinada pergunta para ele. E ele continua no verso 7 dizendo: e em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixa o mandamento de Deus, retendo a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a essa. Olha só,
para você entender aqui, Jesus não condenou o mandamento de Deus. Ele disse que por causa da tradição dos fariseus que eles seguiam, eles abandonavam os mandamentos de Deus que estavam nas Escrituras e seguia mandamento de homens. E ainda diz assim no verso 9: e dizia-lhe: bem invalidando os mandamentos de Deus para guardares a vossa tradição. Então os fariseus aqui, eles praticavam algo que tinham aprendido entre o povo judeu, mas esquecia do mais importante, que eram os mandamentos de Deus. Vejam só, porque Moisés diz: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o seu pai ou sua mãe, que morra a morte. Veja só, Jesus cita aqui os verdadeiros mandamentos de Deus, e é bom você ir compreendendo a leitura. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que podereis aproveitar de mim, isso é corban, isso é oferta ao Senhor. Nós entendemos que quando fala esse texto aqui, Marcos, ao se expressar, ele está se expressando para um público romano, não era um público judeu, mas quando Marcos escreveu o livro, ele estava se expressando para um público romano, porque quando ele fala corban, é uma linguagem judaica, é uma hebreia, né? uma linguagem dos hebreus, e os romanos não entendiam, e aí ele explica o que é corban, que ele diz é oferta ao Senhor. Nada mais deixa fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus para a vossa tradição que vos ordenaste. Essas coisas fazeis semelhante a essa. E chamando a si a multidão, disse: ouve-me, ó todos, e compreendei. Nada há fora do homem que contamine, que entrando nele, nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso contamina o homem. Nada há fora do homem que entrando nele o contamine, mas o que sai dele é o que contamina. Esse texto é muito mal compreendido por diversas pessoas e por diversas denominações. Então nós vamos estudar, vou ler mais um pouco para que você entre em todo o contexto e entenda o que Jesus estava querendo dizer. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa e os seus discípulos o interrogaram acerca dessa parábola. Veja que os discípulos já entenderam aqui que Jesus estava falando por meio de uma parábola, não era no sentido literal. E ele disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque mas do ventre e é lançado fora no esgoto, tornando puro todas as comidas. Olha só, eu vou parar por aqui para que você e eu possamos entender, para que você e eu possamos entender esse assunto que é mal compreendido. Você já tem que começar a entender o primeiro verso que nós lemos, o verso 5. Os fariseus se aproximam e diz que ele estava transgredindo a tradição e não o mandamento de Deus. Mas para que você conheça melhor e entenda isso, você tem que entender qual era o alimento que os judeus comiam, qual era o alimento que Deus tinha deixado para o ser humano. E aí você vai saber se Jesus está falando de comida ou não. Para você entender isso, você tem que procurar na história, inclusive dentro da Bíblia, qual eram os verdadeiros alimentos que os fariseus, que Deus tinha deixado para todos nós, não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Quando você lê em Gênesis 1, 29 a 30, Deus está falando ali da ração humana, a qual ele deixou para o homem se alimentar de plantas. E ele diz: e haja luz, e houve luz. E
frutas, vamos ler Gênesis 1, verso 29 e 30, que é para nós termos uma compreensão melhor do que foi que Deus deixou para o homem comer. E disse Deus: eis que vos tenho dado a toda erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Deus deixou aqui no plano original um tipo de alimento, ervas e plantas e frutas que dê semente segundo a sua espécie para todos nós. Mas depois da queda, depois que todo o pecado contaminou a terra, Deus permitiu e instruiu aos homens a se alimentarem de alguns animais, já porque pelo desejo do coração humano nunca foi vontade de Deus que o homem se alimentasse com nenhum tipo de carne. Eu como carne, mas eu como e procuro comprar aquela que a Bíblia ensina que eu devo comer, apesar de nós sabemos que a carne, mesmo a limpa, ela não é muito boa para a nossa saúde. Mas vamos entender qual eram os animais que Deus deixou para que o ser humano pudesse comer. E isso está escrito em Levíticos 11, leis acerca dos animais. Isso talvez vá atingir a mente de algumas pessoas que não compreendem ainda, talvez não tenha lido ainda. Nós, adventistas do sétimo dia, nós somos conhecidos não apenas pelo mandamento do sábado, mas nós somos conhecidos mundialmente e no Brasil como as pessoas que se abstêm de animais impuros. Nós não fazemos isso daqui porque os judeus os fazem, nós fazemos isso daqui porque a Bíblia ensina. E tudo que a Bíblia ensina, nós precisamos colocá-las em práticas. Não forçamos a ninguém a fazer nada disso. Você é livre para escolher e comer o que você quiser. Mas se você quiser obedecer a Deus, quiser guardar os mandamentos de Deus e seguir os princípios de Deus, você tem que conhecer isso daqui para depois a gente chegar à compreensão do versículo que lemos lá em Marcos. Conhecendo a cultura judaica e os ensinamentos bíblicos, nós estamos aqui em Levíticos 11, que diz assim, no verso 1, diz o seguinte: e falou o Senhor ao Senhor a Moisés e a Arão, dizendo. Quem falou foi Deus, não foi outra pessoa. Quem falou a Arão e a Moisés foi Deus, não foi outra pessoa. Então vejam só: falai aos filhos de Israel, no verso 2, dizendo-lhes: estes são os animais que comereis, dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, o que tem unhas fendidas, e as fendas se dividem em duas, e rumina, eles comereis. Porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm as unhas fendidas, o camelo, que rumina, mas não tem as unhas fendidas. Espera aí. Deixa eu te explicar um pouquinho. Você que é nordestino, como eu sou nordestino, você que é dono de fazenda, que mora em fazenda, que tem alguma criação como ovelhas e porcos e cavalos, jumento, e conhece um pouco da cultura nordestina ou da maneira de alguns animais brasileiros. Eu morei em fazenda e a gente fazia o seguinte: a gente colocava todos os dias palma e capim para o gado, aqueles que ficavam no curral, na cocheira, e eles comiam bastante, enchia bastante o bucho, né? Ficava bastante com a barriga cheia, e depois ele ia para debaixo do alpendre, da cocheira, do curral, ou mesmo no meio do pasto, e procurava uma árvore e deitava lá debaixo. E esse é o animal ruminante. Ele come o dia todo, ou até por volta de meio-dia, depois ele se deita e ele começa a arrotar, e ele coloca a comida que ele comeu toda para fora, vem para a boca dele. Ele, por uma
por um dom que Deus fez, de uma maneira que Deus fez, que Deus criou no seu organismo, ele mastiga novamente aquela comida e engole de volta. Esse é o animal ruminante. Você, por exemplo, se você chegar num lugar onde as cabras comem e elas se deitam, elas passam debaixo de imbuzeiros e ela come os imbus, e quando ela vai ruminar, ela solta o caroço, ela não engole o caroço novamente. Então esse é o animal ruminante, ele tem as unhas fendidas e ele rumina, ele volta para a boca e rumina. Esse animal é a ovelha, o boi, a cabra, né? Esses animais são ruminantes, são os mais conhecidos do nosso Nordeste, e no nosso Brasil e no mundo. Então, para a gente ter só uma noção para encurtar a conversa, mas tem um outro animal que ele rumina, mas não tem as unhas fendidas, né? O camelo, ele rumina, mas o casco dele é como casco de cavalo, então esse não é apropriado para alimento. E também o porco, diz a Bíblia, deixa eu só fazer uma colocação, aqui no livro de Levíticos nós temos mais ou menos 47 versos que falam sobre os animais limpos e impuros, e um deles, no verso 7 e verso 8, está falando do porco, porque o porco ele tem as unhas fendidas, mas não rumina. Esse, dentre todos aqui, na linhagem do morcego, do urubu, que você vai encontrar aí nessa lista, da cegonha, do gavião, segundo a sua espécie, outros tipos de animais, eles estão na mesma linha do porco. Se você come porco, não tem problema nenhum de você comer urubu, não tem problema de você comer morcego. E está todo mundo falando aí na internet que esse coronavírus partiu de algum alimento, carne, que é o morcego, né, que o pessoal come lá na China. Eu não tenho prova disso, isso é especulação, mas a Bíblia já orienta para que você e eu não comêssemos morcego, assim como orienta o porco. Não tem diferença, se você comer porco, você pode comer qualquer outra coisa. E outra coisa, deixa eu te falar só uma coisa interessante. Você gostaria que alguém chegasse na tua casa e numa conversa ou outra olhasse para você e falasse assim: você é um porco? Se chama você de cavalo, de jumento, de qualquer outra coisa, você não se ofende tanto. Mas quando alguém te chama de porco, ele está chamando você de imundo. E é por isso que a Bíblia fala que você não deve comer porco, porque é um animal imundo. Agora, o porco não é imundo pelo que ele come. Ele é imundo porque Deus criou imundo. Porque o cavalo só come capim. A Bíblia diz que você não deve comer cavalo. Tem diversos animais aqui nessa lista que ele só come folha. Ele é totalmente vegetariano. O camaleão, a lagartixa, está tudo nessa lista aí. E a Bíblia fala que ele é imundo. Mas ele é imundo por quê? Porque Deus fez imundo, velho. Não tem outra explicativa. Não é porque ele come, ele possa comer qualquer outra coisa mais limpa do que a gente come. Ele é imundo porque Deus fez a natureza dele imunda. Então, se Deus disse que não é para a gente comer, a gente não come. Agora, esse texto de Marcos, alguns cristãos pegam um outro texto para dizer que Jesus disse que nós poderíamos comer. Ora, mas se você ler essa leitura de Marcos aqui a olho nu, sem compreender a cultura judaica ou a cultura bíblica, a maneira que temos que nos alimentar, e olhando para a palavra de Jesus, que ele disse: olha, não é o que entra pela boca do homem que lhe fará mal, mas o que sai. Se você lê a olho nu, será que Jesus estava dizendo que você poderia comer mesmo? Jesus falou por meio de parábolas e rebatendo uma tradição dos judeus. O que acontecia? Se você não pegar outros textos para você compreender, jamais você vai entender. Mas você encontra uma passagem que, se você ler também assim a olho nu e não procurar entender a tradição e os mandamentos de Deus,
você vai querer provar para as outras pessoas que Jesus disse que você tem que comê-lo. Vamos ler em Atos 10. Em Atos 10, nós encontramos uma história que eu já citei aqui em outro sermão, que fala de um homem chamado Cornélio, e muitos cristãos, por mais que eles sejam sinceros, estão sendo enganados com essa mensagem, porque não compreendem. Em Atos 10 diz o seguinte: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, verso 1, da corte italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas. Veja só, para encurtar a conversa, esse homem estava ali por volta das 3 horas da tarde, se aproximando do pôr do sol. Um anjo aparece para ele e ele manda que ele fale para seus empregados e mande chamar Simão, com o sobrenome Pedro, que está na casa de um outro Simão, o curtidor. E por volta de meio-dia, Pedro está com fome e levanta-se e vai para cima do terraço e vai orar. E ele, com fome, ele vê, diz o verso 9, começa no verso 9: e no dia seguinte, indo eles ao caminho, estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, a hora sexta. Isso é por volta de meio-dia. E tendo fome quis comer, e quando lhe preparava, lhe veio um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia, olha só, preste atenção nesse texto, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis e feras da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz e dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Espera aí. Mas Pedro lhe disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Me diz uma coisa, compreenda o texto. Aqui os animais, ele desce num lençol amarrado pelas 4 pontas, e o anjo, ou a voz, o Espírito Santo, não sei quem foi uma voz que falou com Pedro e falou assim: ó, levanta-te, mata e come. Ele não disse que era para Pedro pegar os animais imundos e comer, porque o texto está dizendo que desceu de todos os animais, todas as espécies, limpos e imundos, misturado. Pedro podia escolher, se quisesse, os animais limpos e comer. É só você ler o texto com os olhos bem abertos, os ouvidos e a mente bem atenta. Ele disse assim: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. Mas veja o que aqui a voz diz para Pedro: não terás por comum o que o Senhor purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. E a segunda vez a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Opa! Não faças tu comum o que Deus purificou. Ele disse aqui: não faças tu o animal imundo. Ele não se referiu ao animal impuro, ele se referiu ao comum. E o que era o comum? O comum era o limpo. Existia na linhagem judaica, na tradição judaica, um sistema religioso que eles criaram, que você se contaminava por estar misturado, né? Se você estiver misturado, se você se contaminou e tocar numa outra pessoa, ou tocar no outro, o limpo, se ele estiver misturado com o imundo, ele vai se tornar sujo. Então, pelo fato de que imundície por associação, na verdade, né? Você está junto com uma pessoa limpa, ou a pessoa suja perto de você, você tocou nela, você foi imundo. Ou seja, se a comida estiver misturada com algo sujo, aqui se referindo ao animal, né? Se referindo ao animal, o animal limpo era o comum e o imundo era o imundo.
Pedro tinha direito de escolher. Não terás por imundo, ou não terás por comum o que o Senhor purificou. Mas não era de animais que ele estava falando aqui. Isso foi só um bate-papo de Pedro com a voz celestial que estava falando com ele. Ele falou, não terás, e Pedro mesmo assim não comeu. Em seguida, ao pensar no significado da visão, os homens chegam à porta e os homens mandados por Cornélio encontram Pedro e fala tudo. O Espírito Santo fala para ele, olha, desce que esses homens estão à tua procura e você tem que ir com eles sem nada duvidar. Quando Pedro conversa com os homens que volta para a casa de Cornélio, que vai com eles até a casa de Cornélio, acontece algo interessante. E aí você compreende essa visão dos lençóis, porque Pedro diz, vós bem sabeis, você tem que procurar o texto. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu marquei naquele outro celular e pronto. O verso 34 diz assim, ó. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, e Cornélio fala com ele, Pedro diz assim, ó, vós bem sabeis que não é lícito nenhum judeu se aproximasse de pessoas de outra nação. Mas no verso 34 ele diz assim, eu reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas. E aí ele compreende que aquela visão que ele teve na hora, com fome, ao meio-dia, estava se referindo às pessoas às quais Jesus tinha morrido por elas. Pessoas de diversas nações. O judeu, na sua tradição, eles não se aproximavam de outra pessoa para pegar na sua mão, para conviver com ela, porque eles eram orgulhosos. Até hoje ainda tem alguns judeus assim. Não é todos, mas ainda tem. Mas você junta esse texto, não tomais por imundo que o Senhor purificou, e pegando o texto que Jesus falou, não é o que entra pela boca do homem que lhe fará mal, mas o que sai. E se você não ler o contexto da história e nem conhecer a história judaica, nem o ensinamento bíblico, você vai aprender que você pode comer o que quiser e colocar na boca o que você quiser. Mas não era disso que Jesus estava falando. Mateus 15, verso 20. Jesus dá a explicação que eu e você queremos ouvir. Mateus 15, verso 20 diz o seguinte: Mateus 15, verso 20 diz a explicação de todo o sermão. São estas coisas que contaminam o homem. Vamos ver qual eram as coisas que contaminavam o homem. Primeiro, o verso 15 diz assim, ó, e Pedro, tomando a palavra, lhe disse, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, diz, até vós mesmos estáis ainda sem entender, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e alcança e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede. Vejam só, agora Jesus diz assim, ó, era isso que as intenções do coração dos fariseus, aqueles que estavam preocupados comigo e com vocês, porque não estavam lavando as mãos. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Na cabeça do fariseu tinha mau pensamento, mortes. Eles estavam pensando em assassinar Jesus. Adultério, tinha muito fariseu, sacerdote ali que escondia a batina e ia sair com as mulheres casadas. Fornicações, muito fariseu solteiro que dizia seguir os princípios da lei, mas vivia em fornicação.
furtos, roubavam os órfãos e as viúvas, falsos testemunhos, aparentava ser quem eles não eram, e blasfêmias, porque estava falando contra o Filho de Deus. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Então veja só, Jesus falou um relato que estava passando na cabeça dos fariseus, e como foi lido agora em Levíticos e em Gênesis, deixa eu dizer uma coisa para você, meu amigo e minha amiga. Jesus era judeu, da linhagem de Davi. Os discípulos que ali estavam com ele eram judeus. A maioria, todos praticamente. Lucas veio depois, como discípulo de Paulo. Mas veja o seguinte: todos que estavam ali comendo eram judeus, inclusive os fariseus. Você acha que na mesa deles tinha porco, tinha morcego, tinha urubu, tinha comidas exóticas? Aí é que está a moral da história para você compreender o texto. Se Jesus era judeu e todos ali eram judeus, só tinha comida saudável. Por isso que ele disse assim, tornando puro todas as comidas. Na tradição dos judeus, eles tinham que lavar as mãos rigorosamente por cerca de meia hora. Se você vê o primeiro milagre de Jesus lá em João 2, em Cana da Galileia, ele pega ali umas talhas e manda encher de água para que sirva ao mestre-sala o vinho. Aquelas talhas, a Bíblia diz que era para a purificação dos judeus. Eles faziam um ritual antes de se alimentar. Jesus também não está dizendo aqui que você tem que comer de qualquer jeito sem lavar as mãos, não. Era só por causa do que se passava na cabeça e no coração dos fariseus. Porque você não vai chegar em casa hoje com as mãos sujas, contaminadas da rua por coronavírus, e vai levar a mão à boca, né? A Organização Mundial da Saúde nem precisou ler a Bíblia para ensinar para mim e para você que nós temos que chegar em casa e lavar nossas mãos. Então, Jesus não estava falando de alimentos impuros. Chega de querer você religioso aí de outra denominação, chega de querer enfiar na goela, na mente dos outros, na mente das pessoas, dizendo que eles têm que comer porcaria, que nós temos que comer porcaria, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a gente tem que purificar o nosso coração, a nossa mente e o nosso corpo, para não ter maus pensamentos, não ter pensamento de adultério, de assassinato, de fornicação, de mentir, de falso testemunho. Era isso que estava se passando na cabeça dos fariseus. Mas pela comida que ali estava na mesa, Jesus não estava autorizando nem eu nem você comer aquilo que ele já tinha orientado antes a não comer, porque senão ele mesmo entrava em contradição. Para finalizar, nós vamos ver o que diz em 1 Coríntios 10, 23, nós sabemos que Jesus jamais ia nos ensinar, e Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, ele deixa uma mensagem interessante, e ele diz o seguinte, no verso 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ele está dizendo que você tem na sua frente o que você quiser. Você tem o mundo inteiro na base aqui voltado para o alimento, para você escolher no mercado o que você quiser comprar. Se você quiser comer porcaria e desobedecer o mandamento de Deus, fique à vontade, pode fazer isso. Deus deixou você como um ser livre. Você tem os seus direitos.
Pode dizer: Senhor, eu vou comer, não quero saber dessa conversa de alimentos puros e limpos, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Primeiro você estude a Bíblia, procure ver de maneira correta o que você deve colocar no seu organismo, porque a Bíblia diz que o teu corpo é templo de Deus e templo do Espírito Santo, e você deve cuidar dele. Mas a maior preocupação de Deus é com a tua saúde. Em 3 João, capítulo 1, na verdade só tem um capítulo, 1, 2, João escrevendo a um discípulo chamado Gaio, ele expressa a sua preocupação e diz o seguinte: amado, desejo que te vá bem com todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Deus se preocupa com a tua comida que tu comes e que eu como, por causa da tua saúde. Essa sempre foi e sempre será a preocupação de Deus. Você com um corpo saudável, uma mente saudável, você tem um pouco mais de raciocínio para pensar nas coisas de Deus. Essa é a preocupação do nosso Senhor, para que eu e você tenhamos saúde, para que nós possamos ter força, vontade de ler a sua palavra e vontade de ir ao templo adorar Ele, e disposição para ajudar o necessitado, o faminto, disposição para fazer as coisas boas desse mundo, aquilo que agrada a Deus. Mas se você come comidas, seja ela qual for, que tira a tua saúde, você vai estar com o corpo fragilizado e você não vai ter forças nem para adorar a Deus. Você vai estar sempre se maldizendo porque está sentindo dor aqui, dor ali, e nunca vai estar satisfeito porque a doença te incomoda. Ouvi uma frase interessante que diz o seguinte: se você não tirar tempo para cuidar da tua saúde hoje, amanhã você vai ter que tirar tempo para cuidar da tua doença. Essa é a preocupação de Deus. E o texto que Jesus falou em Marcos 19 e 20 não está se referindo à comida que estava na mesa, estava se referindo à tradição que eles lavavam as mãos em ritos religiosos, e o que era mais importante na lei, que era amar ao próximo, e o mandamento que diz: não adulterarás, não matarás, e não, todos esses mandamentos estavam sendo quebrados por aqueles fariseus. Jesus jamais ia escrever uma coisa num canto e ele mesmo ia contradizer outra. É tanto que ele cita os mandamentos na presença dos fariseus. 1 Coríntios 10, 30 diz que você tem que fazer tudo o que você for fazer, faça para a honra e para a glória de Deus. Que comais, que bebais, ou que faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe você nessa noite e que você medite nas palavras que foram ditas hoje. Nesse momento eu vou chamar a Gabi para tocar um hino para nós hoje, para encerrarmos o nosso culto de hoje. Eis-me aqui. Fazer
tivesse falado o sermão, não tinha dado certo a música. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada no seu e no meu coração. Bondoso Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos orienta de um capítulo a outro da Bíblia, nos dando informações do que devemos fazer com o nosso corpo, nos dando informações do que devemos comer e beber, nos dando informações como devemos manter saudável a nossa mente e o nosso corpo, que é o templo do Teu Espírito. Fique conosco mais uma vez e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, todos esses que aí estão assistindo e que ainda vão assistir, serve. Dê conforto, alento. Se alguém estiver passando por dificuldade financeira, religiosa, espiritual, ou mesmo, Senhor, com nudez, fome, que o Senhor possa estar suprindo a necessidade de cada um, de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus.